Antes de registrar o seu domínio, você precisa ver esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu não vou te mostrar como apertar botão, tá? Mas esse vídeo aqui é muito, muito importante. Na verdade, é mais importante do que um vídeo de apertar botão, porque apertar botão todo mundo sabe fazer. Mas ninguém te mostra a verdadeira estratégia por trás daquilo ali. E por mais que seja algo simples, a escolha de um domínio deve ser feita de forma estratégica, principalmente se você quer registrar um domínio para o seu negócio. Porque eu não sei se você já viu, mas existem domínios que custam mais de R$2.000. Assim, R$2.000 no nome do domínio, tá? No nome do site. Não é o site completo, é só o nome dele. Em alguns casos, domínios assim podem valer a pena, mas depende muito do momento do seu negócio. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos, 3 etapas que você tem que seguir para escolher o domínio perfeito e barato para o seu site. Olá, meu nome é Caroline Christian, eu sou web designer e nesse canal eu te mostro como você pode criar um site de forma simples e sem estresse. Se em algum momento você gostar dessas informações que eu passar aqui para você, deixa um like para apoiar nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. E já vamos começar com o conteúdo. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa entender que o domínio é uma das peças essenciais para a construção de um site. Você vai precisar de um domínio para criar o seu site. E esquece aquele negócio de domínio gratuito, tá? Se você está levando o seu negócio a sério, o seu projeto a sério, não use um domínio gratuito. Salvo os casos onde você está praticando, está aprendendo sobre sites, ou está testando algum projeto, ou está fazendo um projeto pessoal. Aí tudo bem, aí você pode usar um domínio gratuito que o seu site vai funcionar normalmente. Mas se você quer divulgar a sua marca, quer divulgar os seus serviços, vai fazer anúncios, está divulgando nas redes sociais, você precisa registrar um domínio. Registre o domínio no seu nome, no nome da sua marca. Faça isso, tá? Dessa forma você passa mais segurança para as pessoas, mais profissionalismo, mais confiança e também você protege a sua marca. Então é uma forma de você profissionalizar o seu negócio. Aí você pode pensar assim, ai Carol, mas eu não quero gastar tanto assim com o domínio. O que você pode fazer é adotar essas estratégias que eu vou te passar aqui e registrar um domínio barato, que faça sentido para o seu negócio e que vale a pena em questão de custo, né? Que se encaixe ali com o orçamento que você tem para a criação do seu site. E por isso eu peço que você assista até o final para pegar todas essas orientações que eu vou passar aqui para você. E só para nivelar o nível de conhecimento de todo mundo, eu preciso te falar o que é um domínio. O domínio ele é tipo um número de telefone. Então quando você compra um número, por exemplo, você vai lá, registra os seus dados, coloca crédito para ele funcionar e você consegue receber ligações através desse número. Com esse número as pessoas conseguem te encontrar e conseguem ligar para você. Com o domínio é a mesma coisa. Você vai lá, vai registrar um nome. Esse nome pode ser uma palavra, pode ser qualquer coisa, tá? O seu nome, o nome da sua empresa, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas pode ser qualquer coisa. E aí você registra esse nome e envia para as pessoas. Dessa forma, essas pessoas vão poder encontrar você. Elas vão poder digitar esse nome na internet e vão poder chegar até o seu site, até as suas páginas, onde você divulga ali o seu negócio, o seu produto e assim por diante. Por exemplo, se alguém quiser saber sobre o meu trabalho, essa pessoa pode digitar o nome da minha empresa, o nome da minha marca, oneimpact.com.br, e essa pessoa vai chegar no meu site. Lá tem todas as informações sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho, informações de contato, e aí ela pode saber mais sobre os meus serviços através desse site. Então é basicamente assim que funciona. E de modo geral, o domínio ele é o endereço do seu site que as pessoas vão usar para chegar até as suas páginas. Nesse exemplo que eu dei, a diferença de um domínio para um telefone é que no caso do domínio você não precisa ficar colocando crédito para ele funcionar. A partir do momento que você registra ele, ele vai funcionar perfeitamente e você vai poder usar onde você quiser, no seu site, no e-mail corporativo e tudo mais. E detalhe que esse registro do domínio é feito anualmente, então você faz o registro por ano, o que vale muito a pena, né? Então você não tem um custo mensal ali para manter aquele domínio no ar. Então só para resumir, para ficar mais claro, quando você for construir o seu site, vai funcionar exatamente assim. Primeiro você vai registrar o seu domínio, você vai escolher o nome para isso, vai registrar esse nome, e aí você vai conectar o seu site nesse domínio. A gente faz essa conexão através da hospedagem, e aí depois de fazer essas configurações, as pessoas vão poder digitar o nome desse domínio e chegar até o seu site, e chegar até as suas páginas. Na prática é bem simples, tá? São só alguns botões que você clica ali e você já consegue fazer essas configurações que eu tô falando aqui para você. O problema mesmo é escolher o nome do domínio, que aí sim a gente tem que pensar um pouco
para fazer essa escolha de forma certa e de forma estratégica. Eu já vi muita gente escolhendo domínios complicados, domínios ruins que não se encaixam com o site que elas estão trabalhando. Domínios com traços, números, extensões ruins, vou falar mais sobre isso, tá? Esse tipo de domínio ele não vai prejudicar o funcionamento do site em si, mas ele pode prejudicar a reputação do seu site, a impressão das pessoas sobre o seu site. Então tem um jeito certo da gente escolher o nome desse domínio, e a gente vai conversar sobre isso agora. E olha só, se você está querendo registrar um domínio barato, você deve prestar atenção nessas dicas que eu vou te passar aqui, porque é o nome do domínio que vai definir o valor que você vai pagar nele. Principalmente a terminação e o local onde você registra, tá? Isso aí vai influenciar muito no valor final daquele domínio. Então deixa eu te mostrar aqui como que funciona a estrutura de um domínio. A gente tem ali a estrutura que vem com um nome e com uma extensão, uma terminação. Pode ser, por exemplo, google.com, youtube.com, facebook.com, amazon.com.br, mercadolivre.com.br. Então a gente tem ali uma palavra, que vai ser o nome do domínio, digamos assim, e a terminação, que pode ser .com, .com.br, .org, .gov, .net e assim por diante. Então a gente tem essa estrutura que a gente vai trabalhar. O primeiro passo que você deve fazer é escolher esse nome, que vai ser essa palavra personalizada que você vai colocar no seu domínio. E tem boas práticas pra gente fazer isso, tá? Não escolha um nome de qualquer jeito. Sempre que possível, escolha um nome que seja fácil de lembrar. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas elas precisam lembrar do nome do seu site, senão não adianta. Elas podem digitar alguma coisa errada e cair no site do seu concorrente. O outro ponto também é que esse domínio ele tem que ser fácil de escrever, fácil de digitar e fácil de pronunciar, para que a pessoa consiga digitar corretamente e não cometa nenhum erro ali na hora de buscar o nome do seu site, porque senão pode cair no site de outra pessoa e até mesmo no site do seu concorrente, como eu comentei. Então esses são os principais pilares, tá? Domínio fácil de lembrar, fácil de pronunciar, escrever e digitar. E como complemento disso, você deve evitar números, porque números eles podem causar uma confusão. A gente tem duas opções de escrever o número, né? Pode escrever o número com um número mesmo ou o número por extenso. Então, por exemplo, agência 0. Você pode escrever agência0.com ou agência0 por extenso.com. Então isso pode causar uma confusão e fazer com que a pessoa chegue no site errado. Imagina, o site do seu concorrente. Pode chegar no site de outra pessoa e acabar não encontrando a sua empresa. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você tiver que usar um número, se não tiver jeito, né? Registre as duas variações do domínio. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas uma outra coisa que você deve evitar são os traços. É aquele hífen que a gente coloca nas palavras. É possível colocar esse hífen nos domínios. É o único símbolo que a gente consegue colocar. Mas você deve evitar, tá? Porque isso dificulta a pesquisa das pessoas. A pessoa ela só vai conseguir chegar no seu site se ela digitar o seu domínio corretamente. E aí se faltar esse hífen, né, se o seu domínio tiver hífen e a pessoa não colocar o hífen, ela vai chegar no site de outra pessoa, então você pode perder acessos por causa disso. Então, no geral, evite esse tipo de coisa. Só para resumir essa parte, você deve focar num nome de domínio que seja fácil das pessoas encontrarem você. Outro ponto é que esse domínio ele precisa estar relacionado com aquilo que você está divulgando no seu site. Relacionado com o seu produto, com o seu serviço, com a sua marca de modo geral. Então não faz sentido, por exemplo, você pegar um domínio vendasonline.com e colocar num site de um escritório de advocacia. Não tem relação, e isso pode criar um questionamento na pessoa que está visitando, pode ficar um pouco na dúvida. Por exemplo, quando a gente vai lá no Instagram, a gente pode colocar o domínio do site lá no perfil, certo? Imagina, você tem um perfil de escritório de advocacia e na bio do seu site tem lá vendasonline.shop. Isso pode causar uma dúvida. Será que aquele ali realmente é o site daquele escritório? Isso pode acabar afastando as pessoas de clicar naquele link só por causa do nome desse domínio. E eu falei que o domínio ele deve estar relacionado com a sua atividade comercial, mas às vezes nem assim faz sentido. Por exemplo, o domínio vendasonline.com. Ele é um domínio legal, mas ele talvez não seja o ideal para a gente colocar numa loja de pet shop. Pode até ser que esse pet shop tenha o sistema de vendas online. Pode até ser que venda produtos através da internet. Mas, com certeza, tem domínios muito mais interessantes do que esse. Porque vendas online, apesar de ser um domínio bom, ele é muito abrangente. Então não fala exatamente do que se trata aquele site. Seria muito mais interessante se o domínio desse pet shop estivesse relacionado com o pet shop, como por exemplo,
pet life, petshoplegal.shop, esse tipo de coisa relacionado ao mundo de pet shop, ao mundo dos animais, né, pets e tudo mais. Então é legal que isso esteja no domínio, para mostrar do que se trata aquelas páginas, do que se trata aquele site. Porque em muitos casos, o domínio ele vai servir como um cartão de visitas. Às vezes ele pode aparecer sozinho, às vezes pode aparecer em conjunto com outros textos, como no anúncio, né? No anúncio a gente coloca ali os textos do anúncio e o link do site. Ou quando a gente coloca lá na bio do Instagram, como eu comentei. Então, às vezes, o link aparece sozinho. E aí, esse nome, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser claro para mostrar do que se trata aquele site. Então, o domínio, ele precisa fazer sentido. E aí, geralmente, o que a gente usa aqui é o nosso próprio nome, só que você tem que tomar cuidado com nomes difíceis, tá? Nomes com letras repetidas, nomes que tenham Y, esse tipo de letra, ou letras que podem ser substituídas, tipo o meu nome, por exemplo. Se eu for registrar um domínio, eu vou colocar carolcris.com.br. Só que as pessoas podem digitar carolcris com C, carolcris sem o H. Então tem várias variações. E aí o que fazer nesses casos, né? A gente não pode mudar de nome. O que você pode fazer, o que seria o ideal, seria registrar as variações desse nome. É claro que precisa de um orçamento para isso, mas assim você evita das pessoas chegarem no site errado. Então você registra ali as principais variações, como por exemplo, no meu caso, eu teria que registrar Carol com K e Carol com C. E aí pegar essas duas variações e indicar para o mesmo site, né? Para o meu site, para evitar que as pessoas cheguem no site de outra pessoa. E falando sobre as outras opções de nome que nós temos aqui, você pode colocar o nome da sua marca, o nome da sua empresa, do seu produto, do seu projeto, nome do seu método, o que você quiser, nome do seu curso, o que você quiser. Você só deve seguir aquelas boas práticas que eu comentei, nome simples, nome fácil de escrever e sempre buscar registrar as variações para proteger a sua marca. Outra opção que você tem é de registrar uma palavra-chave relacionada com o seu negócio. Por exemplo, se você tem um escritório de advocacia, você poderia colocar advocaciaonline.com ou escritórioadvocaciarj.com. E esse tipo de coisa, você pega a palavra-chave e coloca como seu domínio. Ou até mesmo colocar o seu nome junto com a palavra-chave, como por exemplo, joaopauloadvocacia.com. Então você une as duas coisas e aí fica algo bem objetivo, falando exatamente do que se trata aquele site ali. Então essa é uma estratégia muito boa também. Então tem várias formas da gente escolher o nome, só que é importante você seguir aquelas boas práticas, como eu comentei ali em cima, para que você tenha um nome fácil de lembrar. Agora a gente vai falar sobre as terminações do domínio. Então tem várias formas da gente escolher um nome. Você deve seguir aquelas boas práticas, só que pode acontecer de você escolher um nome que uma outra pessoa já está utilizando, e aí você não consegue registrar. Só uma pessoa consegue registrar um domínio, não tem como duas pessoas terem o mesmo domínio. É tipo um número de telefone, não tem como duas pessoas terem o mesmo número de telefone. Então nesses casos a gente precisa buscar outras formas de registrar aquele domínio. Você pode buscar variações do nome que você quer registrar, ou você deve buscar por terminações diferentes, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas para você verificar a disponibilidade daquele domínio, você pode utilizar esse site aqui, da Hosting, ou você pode utilizar outros sites também, tá? Aqui na Hosting a gente tem essa página de registro de domínio, e aqui você pode digitar o domínio que você quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vendas online, que a gente está usando como exemplo aqui, online. Vou colocar aqui vendasonline.com, vamos ver se está disponível. Olha, mostrou aqui pra gente que o domínio já está em uso, e esse aviso pode aparecer para você também. Nesses casos, você deve buscar uma variação do nome, se você quiser registrar com a extensão .com, ou você deve buscar uma variação da extensão, da terminação. Se você vier aqui na página, você vai ver que a própria Hosting já mostra aqui outras opções disponíveis. Temos aqui vendasonline.games, .co, .ai, e aí essas variações estão disponíveis. Se você quiser, você pode vir aqui e comprar. Só que cada variação dessa tem um valor diferente. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que são essas terminações que a gente vê aqui no final do domínio? E lembrando que se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa o like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Então o que são essas terminações? Essa é a parte final do domínio, ali na estrutura do domínio, e a gente tem vários tipos de terminações, como a .com, .com.br, .gov, .net, .org e assim por diante.
E existem centenas e centenas de terminações disponíveis que você pode escolher. Essas terminações elas servem para categorizar aquele site e também para mostrar a localização dele. E tem várias terminações que tem esse finalzinho .br, como por exemplo a .com.br, a .net.br, .gov.br e entre outras. Então esse finalzinho .br mostra que aquele site é do Brasil. E cada país tem uma extensão como essa, tem uma terminação como essa. Por exemplo, em Portugal é o .pt, na Espanha é o .es, nos Estados Unidos é o .us, na Alemanha é o .de. Então varia bastante, cada país tem o seu. E existem algumas vantagens de você usar esse finalzinho, né, com a localização. Isso pode te ajudar a melhorar o SEO do seu site, ou seja, o que é isso, né? É você melhorar a relevância do seu site no Google. Isso pode te ajudar a posicionar o seu site nas primeiras buscas do Google, por exemplo. E também ajuda você a se posicionar naquela localização. Se você tem uma empresa que atua especialmente em um país, você pode utilizar uma extensão daquele país para você mostrar que a sua empresa é dali, atua especialmente naquele país. Mas você não é obrigado a colocar a localização. Você pode utilizar uma extensão genérica, que pode ser, por exemplo, a .com, a .net, .online, .org, .gov, sem a necessidade de você colocar a localização, como .br. E detalhe que isso não afeta o funcionamento do site, tá? Não é o domínio que vai definir se alguém consegue acessar o seu site ou não. Você pode ter um domínio .com.br e uma pessoa lá do Japão pode acessar o seu site. Não é o domínio que vai definir, que vai delimitar quem acessa ou não o seu site. Isso é só questão de impressão. É só para a pessoa bater o olho e ver, olha, esse site aqui é do Brasil, esse site aqui é da Alemanha, é de Portugal e assim por diante. O outro ponto é que cada uma dessas terminações servem para categorizar o seu site. Então, por exemplo, a extensão .com é usada para sites com fins comerciais. A extensão .shop é utilizada para sites de e-commerce, lojas virtuais, né? Outras extensões como a .org é utilizada por organizações geralmente sem fins lucrativos. Temos também a .gov, utilizada por sites do governo, ou .edu, que é utilizada por sites educacionais. Nem sempre a gente segue essas categorias, mas em alguns casos é interessante. Por exemplo, você tem uma loja de roupa, você pode colocar .shop, .loja. São extensões interessantes porque indicam que aquele site ali é uma loja. Então, nesses casos, vale super a pena. Mas, no geral, é sempre importante você registrar o domínio .com, porque o domínio .com ele é o mais utilizado no mundo todo. Geralmente as pessoas digitam o nome do domínio com o .com. Então é legal você registrar esse nome da sua empresa com a extensão .com. E aqui vem um ponto importante que você precisa entender. A extensão do domínio, ela vai impactar no valor desse domínio. Então, domínios mais populares, como a .com, .org, .com.br, geralmente são mais caros. Domínios mais raros, mais específicos, como a .dev, .ia, .ai, são mais caros também. É o que a gente viu aqui, ó, vendasonline.ai, ele está a 390 e aí depois ele sobe para R$490. Então são domínios mais caros mesmo porque eles são bem específicos sobre aquele tema ali. Aqui no caso de inteligência artificial, né? E esses domínios aqui com essa extensão estão bem caros atualmente. Então, se você está buscando um domínio barato, busque por extensões baratas, porque é o que mais impacta no valor final do domínio. Tem um outro ponto também, que é o local onde você registra esse domínio, que eu vou falar sobre isso no nosso próximo tópico. Mas esses são os pontos que mais influenciam o valor. E aí você deve buscar o local certo para registrar esse domínio e a extensão certa para você poder economizar e encaixar o valor desse domínio no seu orçamento. Para você ter uma ideia, as extensões que costumam ser mais baratas são a .top, .click, .cloud, .website, se eu não me engano, .com.br, também é uma extensão que costuma ser barata. Então são extensões boas que você pode utilizar no início do seu projeto. E aí, conforme você for vendendo, conforme você for crescendo o seu negócio, você busca por outras extensões mais caras, como por exemplo a .com. A .com, ela não é tão cara, tá? Mas se comparado a .com.br, a .top, a .click, essa é uma extensão que costuma ter um valor um pouco a mais. E aí você pode começar com essas extensões mais baratas e depois comprar a .com
e comprar outras extensões também, caso seja necessário. Eu já quero fazer um gancho para o próximo tópico, que é o local onde você vai registrar esse domínio. Aqui na Hosting, por exemplo, a gente consegue acessar essa página, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que nós temos aqui as extensões disponíveis. Aqui tem só algumas, tá? Tem outras disponíveis aqui também, mas aqui você pode dar uma olhada nos valores, ó. Aqui você pode começar com essa extensão por R$10 por ano, tá? Isso aqui é por ano, no primeiro ano, e depois ele se atualiza para o valor de R$68 por ano também. Tudo isso aqui é por ano, tá? Não é por mês, é por ano. Então, no final, vale muito a pena. E aí você pode começar por extensões como essas aqui, por exemplo. Eu não recomendo tanto a .xyz, porque ela pode causar uma impressão de estranheza nas pessoas, porque não é uma extensão muito comum. Mas se você está começando com esse negócio, você pode começar com uma extensão como essa e depois ir para uma outra extensão, como a .com ou .com.br. Aqui na Hosting a gente tem esses valores aqui, mas dependendo do site que você acessa, você vai ver que os valores são diferentes. Aqui na GoDaddy, por exemplo, nós temos outros valores que eles apresentam aqui. Aqui, por exemplo, a .online, 260, aqui a .com, R$90. É sempre bom ver o preço da renovação, tá? Porque a gente tem esse valor promocional aqui no início, no primeiro ano, né? Mas depois ele se atualiza e fica com um valor maior. Então é sempre bom ficar de olho nisso aqui. Aí tem aqui a .xyz, você pode dar uma olhada aqui no valor. E aí eu tava vendo aqui que tem até uma extensão, aqui ó, .inc, é o mesmo nome, tá vendo? Aulas Vendas Online, é o mesmo nome dos outros. Mas só por causa dessa extensão aqui, olha só o valor que eles colocaram, R$5.000. E aí depois do primeiro ano sobe para R$20.000. Então isso aqui é bem alto, né? E aí isso aqui é só o nome do domínio. Então é bom sempre ficar de olho nisso aqui e comparar os valores em diferentes sites. E eu vou te falar as empresas que eu utilizo para registrar os meus domínios e os domínios dos meus clientes. Para que você não tenha nenhum tipo de problema, eu recomendo que você utilize a Hosting, a Cloudflare ou a Registro BR. São os locais que eu mais confio para fazer esse tipo de registro. Se você for registrar o domínio com a extensão .br, dê preferência para registrar na Registro BR, tá? Porque é por lá que é feito o gerenciamento, a administração dos domínios .br. Então é legal você comprar direto por lá. Esse é o básico e o essencial que você precisa saber sobre domínios. Mas tem vários outros detalhes que é importante você entender para criar um site de forma estratégica e aumentar as suas vendas aqui na internet. Não teria como falar sobre tudo aqui nesse vídeo, então se você quiser saber mais, continue acompanhando o canal, que eu vou preparar vários outros conteúdos com esses temas para te ajudar a aumentar as suas vendas no seu site. E eu também vou deixar aqui na descrição o link do nosso treinamento sobre WordPress, Elementor e criação de sites para você que é empreendedor, infoprodutor ou prestador de serviço que precisa criar um site para vender mais aqui na internet. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar os links aqui na descrição para você acessar e também vou deixar algumas outras informações extras para você acompanhar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você quiser continuar se aprofundando nesse tema, eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para você assistir. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.